1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu costumo ler a Bíblia sempre na versão Almeida Revista e Atualizada, é a que eu mais gosto, mas quando eu vejo que tem bastante visitantes ou novos convertidos, que eu sei que não tem o costume de ler uma linguagem mais rebuscada, que é a linguagem bíblica, eu gosto de ler na NTLH, para que você consiga assimilar um pouco mais do que está sendo dito. Então eu quero ler esse texto na versão NTLH. Eu queria que você prestasse bem atenção. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema. Ouça com atenção, não se disperse. Tente extrair o que está sendo dito e o que vai ser dito aqui. Se você acompanhou sua Bíblia eletrônica, você pode botar na NTLH para ficar igualzinho. Se não, você faz as devidas proporções aí. Diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, olha aí, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo seu poder. A sabedoria que anunciamos é uma sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Eu tenho que ler essa parte de novo. Que sabedoria? A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta. Secreta de Deus. Se é secreta, é porque nem todos sabem. Escondida dos seres humanos, olha aí, por isso que ela é secreta. A sabedoria que o próprio Deus, preste atenção nessa frase agora, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Eu quero conversar com vocês hoje sobre esta sabedoria que foi reservada para nós antes da criação do mundo. Do que será que ele está falando? Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, abre aspas, vai citar agora o que diz as Escrituras Sagradas: o que ninguém viu, nunca viu, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Eu tenho que ler isso de novo. Amém. Abre aspas. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Essa é a tal sabedoria secreta reservada para nós antes da criação do mundo. Que sabedoria é essa?
Eu vou explicar. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Só que preciso fazer uma advertência. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. A nós quem? Versículo 10 de novo. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. A gente tem falado aqui nesses últimos dias sobre os desígnios de Deus, sobre as intenções de Deus para com você. A gente falou sobre um episódio no deserto em que o povo estava morrendo de sede, e aí o povo começa a murmurar e começa a dizer que Deus levou eles para o deserto para matar eles no deserto. E aí Moisés brigam com Moisés e Arão, aí Moisés e Arão vão lá falar com Deus, aí Deus manda ir falar a rocha para sair água, e todo mundo bebe água, mata a sede. Mas Deus fica chateado. Deus fica chateado. E depois, quando a gente vai ler os Salmos e as referências do Novo Testamento que Deus vai fazer a esse respeito, Ele vai explicar que Ele ficou chateado porque eles não se preocuparam em descobrir, em conhecer quais eram os planos de Deus para eles naquele momento. Estão lembrados disso? E olha isso aqui de novo. Olha Deus falando disso aqui de novo, dizendo: o Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Tem um clichê evangélico. Eu não comecei a pregar ainda não, ainda estou lendo o texto, porque essas inserções assim me puxam. Mas tem um clichê evangélico. Você sabe uma coisa que eu odeio? Eu odeio quando uma coisa séria e importante é dita diversas vezes e perde o valor, porque ela é dita muitas vezes. E quando eu me converti, há uns aninhos atrás, década de 80, quando eu me converti, as pessoas tinham um costume de chegar para a pessoa que não tinha se convertido ainda, ou que ainda não estava seguindo a Jesus, e dizer assim: olha, Deus tem um plano em sua vida. Quem lembra disso? Levanta a mão. Deus tem um plano em sua vida, meu irmão. Quantas vezes eu não saí para evangelizar nas ruas, nas praças, de porta em porta? Eu já evangelizei de porta em porta. E quando a gente chegava para a pessoa, essa era a frase inicial que começava tudo: Deus tem um plano na sua vida, você sabia? Só que isso ficou tão batido que acho que quando alguém olha para um crente, já sei o que ele vai dizer: Deus tem um plano na minha vida. Só que veja, quando você diz isso, tendo essa consciência que a gente vai tentar gerar hoje aqui, a coisa muda. Quer ver? Deixa eu tentar falar a mesma frase de uma forma diferente. Deus tem sérias intenções a seu respeito. Mudou um pouco. Deus tem uns pensamentos sobre você. Imaginou você indo evangelizar, batendo na porta de alguém? Pois não. Ele falou assim: eu vim aqui porque Deus tem uns pensamentos sobre você. É o que o texto diz. Muda, né? Então eu queria dizer uma coisa para você hoje. Está ouvindo? Amém. Deus tem um plano na sua vida. Amém. Aleluia. Ele tem pensamentos a seu respeito. Amém. Gente, esse texto é muito forte. Quando o texto diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo assim: ó, Duda, eu penso coisas a seu respeito. Não, você não consegue entender como isso é fascinante? Você já imaginou? Porque eu dizer assim para você: Guilherme, eu penso um monte de coisa sobre você. Aí ele fala assim: não fala não, deixa eu ver. Mas quando você ouve Deus dizer assim: eu tenho pensamentos a seu respeito, você tem que imaginar assim, Deus parado e pensando em você.
Porque a gente está sempre imaginando a gente pensando em Deus. Mas você já parou para imaginar Deus dizendo assim, não, para tudo agora, peraí, vou entrar no quarto. Porque assim, Deus era onipresente, onisciente, ele pensa, eu não sei como é que é isso, a gente não consegue conceber, mas ele pensa tudo, vê tudo e sabe de tudo toda hora ao mesmo tempo. Mas para a gente conseguir conceber nessa nossa cabecinha pequenininha, vamos tentar imaginar assim, vamos tentar que Deus se subdivide em milhões, e na hora que ele está pensando em você, ele entra no quarto de consta. Então eu falo assim, agora eu estou no quarto, não penso mais em ninguém. Aí Deus sentou no quarto de consta. Aí Deus falou assim, agora eu só penso em consta. E eu tenho pensamentos a respeito de consta. Eu penso coisas sobre ela. Você já imaginou Deus pensando coisas sobre você? Gente, isso é fascinante. Você já conseguiu parar para pensar que você deveria acordar de manhã e falar assim, o que você está pensando em mim hoje? Não é? Está pensando o que sobre mim hoje, Deus? Como é que você acordou hoje? Deus não acorda, tá, gente? É só para a gente ir. Como é que o Senhor começou essa manhã hoje a meu respeito? Deus tem pensamentos a respeito de você. Seria bom você descobrir quais são, né? Não leio o texto, senão eu acabo pregando e nem leio o texto. Eu quero voltar para o 10, parte B, que diz: o Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Esse Espírito aqui é com letra minúscula, não é o Espírito Santo, é o seu Espírito. Deu para entender? Então eu vou ler de novo para você não confundir. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. O Espírito que está em você conhece tudo a seu respeito. E quanto a Deus, somente o Espírito, ou somente o seu próprio Espírito, agora com letra maiúscula, o Espírito Santo, conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. O Espírito Santo quer nos fazer entender tudo que Deus tem nos dado. Amém? Fica de pé agora. Não acabou a pregação ainda não. A gente só vai começar. Mas fica de pé agora. Fecha seus olhos. Você vai repetir comigo, mas eu quero que você repita com toda a convicção. Por isso eu vou lhe dar 3 chances. Eu vou repetir a primeira vez, aí você vai repetir comigo. Eu vou repetir a segunda, você vai repetir comigo. E eu vou repetir a terceira. Eu espero que da primeira até a terceira você consiga ter internalizado essa frase que a gente vai dizer agora. Tá bom? Internalize. Repete comigo. Senhor, eu quero conhecer os seus pensamentos a meu respeito. Pausa. Senhor, eu quero conhecer os teus pensamentos a meu respeito. Senhor, eu quero conhecer os teus pensamentos ao meu respeito. Pode sentar. Irmãos, eu queria falar hoje sobre a sua relação com Jesus. Eu queria falar hoje e expandir um pouco hoje o grau e o tipo de relação que você tem que ter com Jesus. Em que nível, em que âmbito, em que esfera. Para isso a gente precisa sempre conceituar. Aprenda isso. Um pregador, sempre quando quer enfiar alguma coisa na cabeça de alguém, ele primeiro conceitua as coisas, e depois de conceituar as coisas na cabeça de vocês, aí ele pega os conceitos que ele deu
e entrega a mensagem. Vamos conceituar. Eu queria conceituar a relação de gostar e não gostar. Quando eu estava pensando nessa palavra, eu criei uma frase filosófica. Se eu fosse filósofo, essa frase ia ficar famosa. E aí eu pensei na seguinte frase: eu gostar ou não gostar de alguém está diretamente ligado ao que eu gosto ou não gosto nesta pessoa. Sentiu? Caramba! Alguém anota aí depois para poder botar no... Já anotou? Deixa eu ver se eu consigo repetir de novo. Você gostar ou não gostar de alguém está diretamente ligado ao que você gosta ou não gosta nesta pessoa. Parece redundante, mas não é. Eu vou explicar. A gente está aqui conceituando gostar do outro, porque nosso assunto é como deve ser a sua relação com Jesus, como você deve gostar de Jesus. Vamos tentar exemplificar isso aí. Deixa eu ver quem vou escolher hoje. Eu preciso de uma figura amada pela maioria. Não levanta a mão todo mundo não, deixa eu ver. Seu Eustáquio, faça favor, seu Eustáquio. Não, uma pessoa amada pela maioria, né, gente? Tem que ser sobre, ó. Eu quero que vocês entendam o conceito de gostar, tá? Seu Eustáquio está aqui. Quantos gostam de seu Eustáquio aqui? Levanta a mão. Sentiu aí? Glória a Deus. Eu queria fazer um teste. Algum de vocês aí me diz uma virtude que te chama a atenção em seu Eustáquio, uma característica dele que faz você gostar dele. Prestativo. Carinhoso. Atencioso. Tudo isso vocês veem nele, né? Amado. O que mais? Você falou o que, Cláudia? Gentil. Atencioso, gentil. Pronto. Sabia não? Sabia que tinha prestígio todo. Pois só uma pessoa muito amada. Pois pra Deus conseguir cegar o olho todo mundo assim, né? Humilde. Aliás, uma das características que mais me chama a atenção em seu Eustáquio é a humildade. Quando você pega um cara que é um construtor, que é dono de uma empresa, que acabou de construir um prédio de 9 andares, não vai pedir dinheiro emprestado dele não, que as coisas não passam. E ele vira, e ele chega aqui na reunião e diz assim: Samuel, eu posso ser o porteiro da igreja? Pode ser, Eustáquio. E vocês veem, né, que quando vocês entram, quem é que fica ali abrindo e fechando a porta, né? Então assim, isso é o coração. Mas veja que você tem uma relação de gostar dele, de admirar ele, baseada em coisas que você vê nele, que atrai você. Que você olha e pensa, uma pessoa assim é agradável. Porque se eu chamar aqui a família, que conhece bem as pessoas, e começar a falar de alguns defeitos dele, brincadeira, gente, não tem muito não. Mas se a gente começar a falar de coisas que seu Eustáquio talvez seja ruim, talvez a visão mude um pouco. E é aí que você começa a entender que você gosta ou não gosta de alguém baseado nas coisas que está nessa pessoa que você gosta ou não gosta. Deu para entender? Palmas para ele, gente. Muito obrigado. Isso está sempre ligado a você. Gostar do outro tem muito mais a ver com você do que com o outro. Sabia disso? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de limpeza, tudo seu é limpo, você tem horror às coisas sujas, às coisas fora do lugar. Aí chega alguém na sua casa, suja esmundo, bagunçando tudo e fazendo porcaria. Aí você fala: eu não tolero aquele menino. Era assim que minha avó dizia. Minha avó dizia: eu não tolero. Por quê? Porque aquela pessoa está fazendo coisas que para o seu padrão, para a sua ótica, não são boas. E aí você passa a não gostar daquela pessoa. Ela não é assim. Quando as pessoas começam a fazer coisas que no seu padrão
não é legal, aí você fala, não gosto daquela pessoa, essa amiga não bateu comigo. Você não tem aquela coisa assim. Basta essa pessoa começar a fazer coisas que no seu estereótipo, na sua mente, não é exatamente o que você esperava que uma pessoa fosse. Você deixa de gostar dessa pessoa. Ou seja, eu provei e conceituei para vocês que gostar ou não gostar de alguém está sempre relacionado com o que essa pessoa faz que te agrada ou desagrada. Mas e Jesus? Ele não está aqui como o seu está de forma física para fazer coisas que te agradem ou que te façam, te incomodem. Como é que funciona isso agora? Mas Jesus a gente ama de qualquer jeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que Jesus, quando estava aqui como um homem físico, ele trouxe muito impacto negativo sobre a vida de muita gente? E meu Deus, Samuel começou a pregar heresia de novo. Calma, eu vou explicar para você que isso não é heresia. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou mostrar para você que se Jesus estivesse hoje aqui, talvez ele incomodasse você muito. Vamos imaginar, estamos nós aqui no ano 4000 e alguma coisa antes de Cristo, esperando Jesus chegar. Vamos supor, você pode fazer essa alusãozinha. Vamos supor que nós estamos vivendo até hoje e Jesus não chegou ainda como homem. Aí imagine agora que Jesus chegou hoje. Nós ainda estamos na antiga aliança, nós ainda estamos no Antigo Testamento, estamos vivendo ainda a esperança do Messias, que vinha pela primeira vez. Aí Jesus acabou de chegar. Aí Jesus chegou aqui. Entrou aquele homem de cabelos, segundo o estereótipo lá, de Leonardo da Vinci, cabelo longo, aquela aparência branca. Jesus entrou aqui. Tá certo? Está imaginando? Só que veja, quando Jesus chegou no meio do povo, você lembra que ele não causava aquele impacto de poder, Então tinha pessoas que olhavam para Jesus e diziam, esse aqui é um cara normal. A fama dele se propagou mesmo quando ele começou a fazer milagres. Mas as pessoas olhavam para ele e achavam que ele era um cara comum. Então você tem que imaginar esse Jesus entrando por essa porta. Está imaginando? Agora imagine que ele veio assistir a reunião sentado do seu lado. Eu vou pedir paciência para você, porque eu vou ter que botar você no clima. É só uma imaginação, tá, gente? Só uma imaginação, tenha calma. Eu preciso sempre no clima. Imagina que Jesus começa a andar em nosso meio anunciando, eu sou o Cristo. Eu sou o Filho do Deus vivo. E você fica, será que é mesmo? Faz um milagre aí para eu ver. Nenhum milagre eu vou fazer agora não sei o sinal do profeta Jonas. E aí começa. E aí você está analisando, ele vem para a reunião no domingo, ele vem no outro domingo, ele começa a andar nos ajuntamentos, ele vai para a feijoada, ele vai para o cozido, ele vai com você para a pizzaria, ele começa a andar com vocês e conosco. E você está observando. Será que ele é o Cristo mesmo? Vamos ver se ele entende Bíblia. Aí bota ele e Guilherme, vai ficar um discutindo com o outro. Aí Guilherme volta, rapaz, o cara é bom. E aí você fica observando, vamos ver mais, vamos ver como ele se comporta. Aí você se depara com a primeira situação que te choca. Digamos que você seja casado, vamos falar para as mulheres, eu vou tocar nas mulheres nessa hora. Mulher, mesmo você que não é casada, imagine que você seja casada. É só uma imaginação. Imagine que você seja casada. Imagine que seu marido te traiu com a sua melhor amiga. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Mas só imagina, com a sua melhor amiga, aquela cretina. E você descobriu, foi pego em flagrante. Vixe. E aí todo mundo que era igreja ficou sabendo. Caramba, melhor amiga. Aí um dia você se encontra num ajuntamento. E aí essa melhor amiga aparece. E a igreja está toda com raiva dela. Aquela ali, ó.
traiu a nossa irmãzinha querida. E aí todo mundo começa a querer olhar para ela atravessado e dizer um monte de verdade que ela precisa ouvir. Aí Jesus diz: ninguém mexe nela, é minha amiga. Aí você olha para Jesus e fala assim: ele está do lado dela. Mas Jesus, eles estão me defendendo, ela me traiu, ela ficou com meu marido. Ninguém toca nela aqui. Quem nunca pecou aqui, atira a primeira pedra. Mas Jesus, eu nunca traí meu marido. Não, mas se você nunca pecou, então aí assim, só assim você vai falar alguma coisa dela. Se não, fica calado. Aí você vai para cá dizendo: meu Deus, que Jesus, esse cara é o Filho de Deus mesmo? Ele está do lado da meretriz. Não, pior. Aí ele começa a ir para as suas feijoadas, seu churrasco, que toda vez que ele vai, ele leva ela junto. Ficou amiguinho. E aí? Agora é amigo dela. Tudo que ele vai, ele leva ela. A gente fica com ciúme quando acontece isso só com amizade. Imagina com a mulher que foi traída. Aí você vai olhar para Jesus e falar assim: esse cara, ele é mesmo filho de Deus? E aí? Jesus trouxe ou não trouxe impacto, entre aspas, negativo para algumas pessoas? Você não se convenceu, não? Vamos lá, vamos criar mais exemplos. Imagine que a gente está aqui todo domingo, Jesus continua frequentando as nossas reuniões. Imagine que quantos estão precisando de um milagre financeiro aí? Levanta a mão. Deixa eu levantar primeiro, vai lá. Estão precisando de um milagre financeiro aí, irmão? O negócio está apertado. Eu quero profetizar para você que em nome de Jesus as coisas vão mudar. Amém? Vai ficar bom em nome de Jesus. Mas vamos lá, você está precisando de um milagre financeiro, está precisando de uma folguinha aí para pagar as contas. Aí vamos dizer, deixa eu escolher uma pessoa aqui, irmão Azevedo. Vamos dizer que o irmão Azevedo chegou aqui e falou assim: irmãos, eu tenho uma bênção para contar para vocês. Vamos criar o clima aqui agora, tá bom? Nós estamos na reunião, aquela janela, o ar-condicionado quebrou, a janela ficou aberta para poder ventilar. Porque eu tenho que descrever, né, o cenário. Aí a gente abre a cortina, a janela está aberta, essa janela dá para a rua, tá? Presta atenção. E nós estamos aqui com janela aberta, reunião rolando e tal. E Azevedo: eu quero contar um testemunho aqui. Aí Azevedo vem aqui na frente, empresário bem sucedido, glória a Deus, amém, próspero. E ele chega com um saco, daquele saco de arroz, sabe? Mais ou menos desse tamanho assim. E ele vem arrastando o saco, viu? Ele vem arrastando o saco. Aí ele bota o saco aqui. Ele fala assim: irmãos, esse mês eu tive uma bênção financeira tão maravilhosa, tão grande, que eu ganhei muito dinheiro. Pega aí, irmão, ô glória. Pegou? E eu senti no coração de trazer um saco de dinheiro para distribuir entre os irmãos. Vamos imaginar aqui, ó, irmãos, tem 1 milhão aqui dentro. Eu consegui botar em notas de 100, né? Notas de 100, vamos enfiar 1 milhão aqui dentro. E a gente vai distribuir aqui entre os irmãos que estiverem passando alguma dificuldade financeira, vão vir aqui na frente, a gente vai dar só os bolos. Glória a Deus. E aí você fala: no final da reunião, me procure aqui os que estão passando a situação, que eu vou abençoar a vida de vocês, irmãos. Aí os irmãos dizem assim: se eu arrupiei tudo aqui. Se eu estava sentindo que ia acontecer isso. E aí Jesus está sentado ali. E aí o negócio está rolando. E você já nem está prestando mais atenção na pregação. Você só está de olho no saco. Fala a verdade, irmão. Não, porque Jesus é amor. Isso aqui é um saco. Eu vou levantar primeiro para ficar sendo o primeiro da fila. Aí você está ali, só na expectativa. Aí de repente, enquanto o pastor está pregando, Jesus está sentado. Aí a gente, Jesus, né, está presente, a gente ainda está avaliando se ele é o Filho de Deus ou não. A gente manda ele sentar aqui. Senta aqui, Jesus, para olhar para os irmãos de frente, como os irmãos estão animados com a palavra de hoje. Senta aqui perto do saco, Jesus, senta aqui. Aí Jesus está aqui sentado, e a gente está aqui pregando. De repente entra uma mulher, pá! Atropelando seus tacos, o porta entra agoniada.
Nós vamos melhorar a história. A mulher quem é? Aquela. Aí aquela mulher entra. E ela entra, chegou atrasada hoje, mas ela está tão apaixonada por Jesus, ela está amando tanto Jesus. Eu dei uma forçada de barra aí na história, mas relevem aí os contextos bíblicos. Aí a mulher entra apaixonada e ela vem e ela abraça Jesus e ela atrapalha e para a pregação e ela chora em cima de Jesus e ela e aí vamos criar o cenário. Aí tinha isso aqui estava aqui perto, aí tinha uns copos de água que ela se esbarra e pá, molhou Jesus todo. Vixe! Aí caiu um monte de água em cima de Jesus. Aí a mulher entra em desespero, eu molhei Jesus. A janela está aberta. Aí ela fala, peraí, Jesus me resolveu isso. Pega o saco de dinheiro, vai aqui, joga o dinheiro todo fora pela rua e pega o saco e vai enxugar Jesus. Aí o dinheiro começa a voar pelo meio da pista. E como é que tá essa oração? O meu chega a estar tenso. R$1 milhão voando ali pela pista. Aí um corajoso, esse aqui não vai ter nome, tá? Um corajoso levanta e fala assim: Jesus, que absurdo! A nossa bênção foi jogada pela janela. Quantas pessoas poderiam ser ajudadas com este dinheiro? Quantas pessoas aqui estão passando necessidade? Aí Jesus levanta e fala assim: as pessoas com necessidade, vocês sempre terão. Vamos honrar essa mulher que veio aqui e reconheceu que eu sou filho de Deus. Peraí, foi ou não foi assim que aconteceu? Você sabe quanto custava aquele vaso de alabastro? Para os que estão descontextualizados, nós estamos falando daquele episódio em que a mulher entra e quebra um raro perfume caríssimo, que eu nem lembro agora, não sei se alguém lembra aí, que eu fiz uma conta uma vez, quanto ele valia, era como se fosse o salário de um ano de um trabalhador. 10 meses de salário. 10 meses de salário de um trabalhador. Era a sua parte no saco. 10 meses de salário. E aí você não vai olhar e dizer assim: esse cara não tem noção do que... Ele não, se ele fosse filho de Deus, ele saberia que eu estou precisando disto. Como que deixa jogar R$1 milhão pela janela e ainda diz... E ainda vira para essa mulher e diz assim: tem mais! Toda vez que o evangelho for pregado, vai ter que falar dela. É tipo assim, vou tirar um sarro na cara de todo mundo aqui. Oh, Jesus. Gente, olhar para Jesus hoje, depois que passou 2000 anos, encaixar ele em tudo que a gente quer, fácil. Jesus aqui incomoda muita gente. É porque o nosso gostar ou não gostar de alguém está sempre ligado ao que essa pessoa pode me oferecer. É o que a gente chamou lá no grupo caseiro de ter uma... Gostei. Rapaz. Depois você bota com aquela fotozinha assim. Brincadeira, gente. Está sempre ligado ao que essa pessoa tem para oferecer para a gente. Agora, vamos tentar inverter isso então. Então, se eu já sei que gostar ou não gostar de alguém está ligado ao que essa pessoa tem para fazer, que me agrada ou não, se eu quiser atrair a pessoa, eu inverto. Eu procuro saber o que ela gosta e vou querer fazer o que ela gosta para que ela se atraia. Deu para entender? Entendeu mesmo? Eu vou exemplificar. Por exemplo, se alguém chega para mim e diz assim: Samuel, gostei daquele teu irmão, bonitinho, que ele tem, né? Gostei dele. Jovens solteiras, tem homens solteiros na igreja. Eles estão orando pouco e enxergando pouco. Não, porque eu vou usar só um como exemplo. Aí, se a menina chega e fala assim: gostei daquele teu irmão, o que eu faço para atrair ele? O que eu faço para ele gostar de mim? É simples. Vou dizer assim: arruma um emprego na biblioteca. Ele vai arrumar. E na verdade, se você disser que gosta de levar trabalho para casa, ele casa com você no outro dia.
vista. Então a gente está sempre entendendo que essa relação de gostar está ligado ao que o outro faz, ao que o outro é. Mas Jesus não está mais aqui em corpo físico. Jesus não está mais aqui ficando amigo da prostituta, né, legalizando a mulher que desperdiça dinheiro. Ele não está mais aqui para me repelir ou me atrair. Então como é que fica essa minha relação com Jesus hoje? É interessante isso. Essa relação com Jesus hoje entre nós está sempre ligada ao nosso imaginário. Como ele não está aqui, presta atenção agora. Sabe como é que funciona? Eu amo Jesus se de lá de cima ele faz coisas que me agradam. Se de lá de cima ele faz coisas que não me agradam, eu conheço pessoas que passaram a odiar Jesus e eu já vi gente xingando ele, inclusive. Por exemplo, se alguém está com um filho no hospital para morrer, e essa pessoa clama e chora e pede a Jesus que cure seu filho, e esse filho morre, tem gente que fica com raiva de Jesus. Fica com raiva, porque ele não atendeu a minha necessidade. E se essa pessoa ora e clama, e você ouve um testemunho como você ouviu hoje aqui, que alguém que já estava precisando de uma ajuda de Deus, e Deus vai lá e fala, o resultado deu tudo ok. Você fala, glória a Deus, eu amo esse Jesus. Isso é tão interessante que no caso de Capelete, por exemplo, se vocês lembrarem do testemunho dele, aconteceu os dois. Ele perdeu o filho, passou a odiar Deus, chamou Deus para brigar, xingou Deus, vocês lembram ele contando. E depois, num determinado momento da história, ele entendeu que Deus tinha levado o filho dele. E aí ele passou a amar o filho, ou a Deus. Então vocês estão percebendo que a nossa relação com Deus está sempre ligada à nossa carência, que é uma das coisas que a gente falou no grupo. A minha relação com Deus, a sua relação com Deus parece estar sempre baseada na carência. Se Ele atende as minhas carências, ou se Ele não me desagrada fazendo aquilo que eu não esperava que Ele fizesse, está tudo bem com eu e Deus. Veja, se relacionar com Jesus baseado nas nossas carências não é de todo ruim quando você entra no Evangelho, porque uma criança se baseia com a relação com os pais também na carência. Quando você pega uma criancinha de colo, ela quer leite, ela quer berço, ela quer colo. Carências. Ela começa a amar a mãe porque ela supriu as suas carências. Não é por causa de uma energia, porque eu disse isso no grupo. Se você pegar uma criança, um bebê que você acabou de ter e entregar na mão de outra pessoa, e essa pessoa, uma pessoa que acabou de ter outro filho, está amamentando também, aí você pega essa criança, essa mãe pega para cuidar dos dois, o dela e o que deram para ela. E a criança que deram para ela começar a mamar no peito da mãe, ela vai pegar e vai dizer, não é a mamãe. Vai não. Não. E se você nunca contar para ela quem é a verdadeira mãe, ela vai crescer convicta de que a mãe dela é aquela que a amou, suprindo as suas carências. Não é assim que funciona. Então, quando você é criança, quando você é bebê, é natural que você se relacione com Deus baseado nas suas carências. Mas uma hora você tem que ver o que é que Paulo está dizendo aqui. Tem que ter um amadurecimento espiritual. E quando eu amadureço espiritualmente, agora sim a gente vai entrar no que eu quero falar. Quando você amadurece, como é que fica a sua relação com Deus? A sua relação com Deus passa a se basear numa vontade, num interesse desenfreado de conseguir entender quais são os pensamentos dele a seu respeito, e não mais de você querer que ele se enquadre nos seus pensamentos a respeito dele. Deu para entender? O que eu queria chamar vocês hoje aqui é para nós começarmos a trilhar um caminho de querer conhecer algo mais de Jesus,
Gente, Jesus está chamando eu, você, para um relacionamento mais vivo e intenso com Ele, onde Ele quer te revelar coisas que você ainda não sabe. Ele quer te mostrar caminhos que você ainda não trilhou. Ele quer te levar para lugares que você ainda não foi. Ele quer te fazer ter consciências e concepções que você ainda não tem. Amém? Amém. Olha, relação baseada em carência já era egoísmo. Porque quando você é carente, você quer tudo para si. Uma relação baseada em atender às suas necessidades gera um egoísmo extremo em você. Você já percebeu? Eu vou perguntar, mas ninguém está proibido falar aquela frase, fala Deus, tá? Você já percebeu que aquelas pessoas que são mais assim, coitadinhas, né? Ai, eu preciso disso, ai, eu preciso daquilo, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, eu estou tão necessitado, ai, eu não consigo fazer isso, eu não consigo pagar as contas, eu não consigo... Pessoa que chora o tempo inteiro, perde o tempo inteiro, quer o tempo inteiro, não consegue nada nunca. Você já reparou que essas são as pessoas que quando tem algo sendo oferecido é a primeira que vai em cima e que sempre segura para ela e nunca pensa em dividir? Essas pessoas que têm um sentimento de autocomiseração, elas estão sempre ligadas ao ter, elas se fecham num mundo meio introspectivo e elas só pensam no seu redor, no seu umbigo. Agora, uma relação que não se baseia na carência, mas que se baseia no conhecimento, isso gera movimento. Uma relação que se baseia em eu gostei desse cara. Gostei desse cara. Imagine que você era a pessoa que estava sentada e falava assim, que interessante, esse cara tem alguma coisa para me ensinar. Por que ele apoiou a outra? O que é que ele está vendo que eu não estou vendo? Por que esse cara não sentiu nada quando foi jogado 1 milhão pela janela? O que é que ele está vendo que eu não estou vendo? Quais são as intenções que ele tem a meu respeito que eu não consegui discernir ainda? Aí você começa a se apaixonar por esse Jesus, aí você quer entender aquilo que parece que está turvo na sua cabeça. Tem para entender? Então o chamado para nós é buscar conhecer e entender esse Jesus e tentar entender o que é que ele tem para você, qual o plano dele para a sua vida. Gente, você que se converteu e você que ainda não está seguindo Jesus, ele tem pensamentos a seu respeito. Amém. Mas presta atenção numa coisa: todas as forças do universo vão lutar contra isso. As forças malignas, o mundo jaz no maligno, os poderes deste mundo. Presta atenção, quando você sai de casa de manhã cedo para ir trabalhar, existem 2 poderes. Um querendo te mostrar quais são as intenções de Deus a seu respeito, e outro querendo te enganar e dizendo que nada, isso não existe, vai viver tua vida. O mundo grita e geme o tempo inteiro tentando mostrar para você essa realidade, e você vai ficar passando batido. Você tem que buscar. Sabe do que você está falando de forma prática? Eu estou falando que essa sua relação com Deus tem que transcender a práticas religiosas. Eu estou falando que você tem que começar a ficar curioso. Pronto, achei. Você tem que começar a ficar curioso a respeito de Jesus. Curioso. Você não pode chegar aqui cantando, louvando, saindo, voltando. Não, você tem que levantar depois de uma palavra e dizer assim: o que isso quer dizer? O que isso diz a mim? O que isso tem a ver comigo? Ou então você não está entendendo que esse negócio aqui é sério. Ou então você não está entendendo que a gente está aqui não é para ficar brincando de fazer reunião. A gente está aqui para poder conhecer sabedorias secretas que foram preparadas para nós antes da criação do mundo. Amém. Coisas que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu e nunca chegou ao coração do homem. Coisas que você nem faz ideia. Coisas que vão te deixar extasiados quando você começar a perceber e descobrir. E isso ocorre das maneiras mais fáceis e simples.
Isso, eu vou exemplificar isso na prática, sabe como? Ontem a gente estava na reunião dos adolescentes. Hoje vai demorar. Fica quieto aí no seu cantinho, com paciência. Você toma um café reforçado, glória a Deus. Hoje vai demorar. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Fala, Deus. Fala, Deus. Na prática é você quebrar a casca do ovo, é você sair de um conceito de liturgia e entrar num conhecimento de Deus que independe das práticas religiosas que você ouve e que você tenta se enquadrar. A gente estava na reunião dos adolescentes e aí assim, foi muito interessante ontem porque a gente estava conversando e tal e Nanda falou uma coisa assim que marcou. Ela já tinha falado outra vez e ela falou de novo e marcou muito. Ela falou assim, não, eu vou falar o que ela disse da outra vez. Ela falou assim, tio, eu não sei como eu chamar de tio, já veio para me chamar de primo. Ela falou assim, tio, a gente tem que arrumar uma estratégia para levar meu pai e minha mãe para a igreja. Eu falei assim, por que, Nanda? Ela falou assim, porque eu sei que eles não vão para a igreja. Eu falei, por que, Nanda? É porque eles pensam que a igreja é igual, a mesma coisa que eu pensava antes de ir. Tá, explico melhor. Ela falou assim, é que eu nunca gostava de ir para a igreja, porque eu ficava imaginando que era aquela coisa chata, aquela coisa assim. Mas depois que eu entrei na CCR, e aqui eu estou fazendo propaganda de igreja, depois que eu fui para a igreja, melhor, depois que eu fui para a igreja, é porque essa foi uma frase que ela usou e eu só fiz reproduzir. Depois que eu fui para a igreja, eu descobri que era tudo diferente. Que havia uma maneira de se relacionar com Jesus e aprender a respeito dele que não era chato. E aí eu fiquei apaixonada. E agora eu quero entender mais e quero buscar mais. E eu tenho certeza que se meu pai e minha mãe for lá, eles vão descobrir que é diferente. A gente está separando aqui o estereótipo do real. E aí a gente continuou conversando. Aí Pedro foi compartilhar. Muito legal. Ele foi compartilhar o que ele, uma experiência que ele teve com Deus, de estar buscando de Deus esse tipo de relacionamento, esse tipo, Pedro dos. Daqui a pouco ele vem aqui. Vou chamar ele. Chama ele. Ele começou a compartilhar a perspectiva dele de João 1. Como sendo uma resposta de coisas que ele estava buscando. Repete comigo. Buscando. Não, e ele compartilhou que teve um momento que ele estava buscando e que parecia que nada vinha. E ele estava cobrando isso de Deus. E ele estava buscando. Ele estava buscando. E aí ele começou a compartilhar João 1 ontem com a gente. Vem cá, ele compartilha aqui as coisas que Deus falou com você. Achei muito interessante. Compartilha aqui com a gente. Foi isso que tem. Caraca, imagina. Essas coisas você faz não. Tá, Bom, na verdade, eu tava contando a história pro pessoal de uma coisa que estava acontecendo comigo, na verdade. Aí eu comecei contando uma experiência que eu tive na minha semana, essa semana. É que eu cheguei do colégio de noite, assim, que eu estava estudando lá, e quando eu cheguei eu estava meio triste, assim, porque eu senti que eu tinha errado de novo, tinha feito a mesma besteira que eu sempre faço, e aí eu estava falando com Deus que eu tava triste, de verdade, assim, dentro de mim eu não estava a fim de fazer mais nada naquele dia, sei lá, eu pensei em eu chegar em casa, eu assistir uma série, eu vou dormir e amanhã tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas aí amanhã eu resolvo. Só que aí eu pensei, enquanto eu tava tomando banho, eu falei, acho que eu não vou fazer isso não, eu vou assistir a pregação do Rodolfão, porque sempre que eu escuto o Rodolfo falar de Jesus, meio que renova assim, dentro dessa paixão, esse amor, essa vontade de buscar ele. E
Aí eu pensei, vou ouvir essa mensagem nova que eu nunca ouvi e acho que vai melhorar assim. Aí eu comecei a ouvir a palavra lá, aí tava massa assim, só que toda hora minha avó entrava, Pedro, você não vai comer não? Véi, depois eu como. Aí eu continuei lá, tava tudo apagado, acho que minha mãe percebeu que eu tava estranho também, ela chegou, você não vai comer não? Eu falei, não vou comer não, depois eu vejo aí o que eu vou fazer. Aí vem Davi falar de COD, o jogo aí. Eu não quero saber de COD não, velho. Tô tentando fazer aqui o negócio, os caras vêm falar de COD, dar tiro nos outros. Aí acabou que eu continuei lá ouvindo, só que não tava fazendo efeito que eu esperava que fizesse. Aí eu pensei, assim não tá dando certo, então eu vou na Bíblia mesmo, que é... Aí eu e Deus eu entendo o negócio. Aí eu comecei a pensar que livro que eu ia ler. Aí antes eu tava lendo Atos, aí tava vendo toda a viagem que aconteceu lá com os caras, depois que Jesus saiu, o que eles faziam, que era tudo muito legal assim. E aí, só que eu parei com Atos também, eu parei na metade, agora eu tô a fim de ler outra coisa. Aí eu comecei a ler Isaías, isso não no dia, era na semana. Aí eu comecei a ler Isaías, aí tava bem legal também. Isaías é um livro que fala bastante de Jesus mesmo, estando no Antigo Testamento, e eu acho isso bem legal, como o cara conseguia enxergar mesmo antes do Jesus vir pra cá. Só que aí eu pensei, ainda tô no início de Isaías, e pra começar a ficar aquela parte legal vai demorar. Aí eu comecei a lembrar, né, que, tipo, todo mundo sabe, assim, vai saber agora, que, tipo, João era o discípulo do amor, assim, o mais próximo de Jesus, o cara que se relacionava de maneira mais intensa com ele, eu acho. Aí eu lembrei que é um livro que fala muito de amor. Aí eu pensei que era isso que eu precisava, tipo, sacar. Aí eu comecei a ler, né? Eu não entendi, não sei se eu entendi. Eu não entendi muito não, na verdade. Aí, só que eu achei muito legal, porque eu não tava entendendo nada, mas eu tava chorando, eu tava achando tudo muito legal. Só que eu não tava entendendo muita coisa não. Aí eu comecei a ler, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí eu parava, aí chorava um pouquinho, aí eu orava, cara, que negócio legal. Aí eu, vou ler de novo. Aí eu, no princípio, aí, nesses negócios. Aí, pô, muito show. Aí eu parava de novo, eu ficava um tempo olhando pra frente. Eu, vou ler de novo esse negócio. Aí eu lia, aí eu, legal. Aí eu fui continuando. Aí vem no João 1:2, na sequência ele diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí eu comecei a ver, também eu não falei isso ontem, tipo, como Deus é um cara criativo, assim, porque pensa, você consegue imaginar o nada? Acho que ninguém consegue imaginar o nada. O meu nada pra mim é tipo uma sala branca, tudo branco. Só que quando eu penso nessa sala branca, continua sendo alguma coisa, então não é nada, eu não consigo imaginar o nada, acho que ninguém. E aí o cara tá lá no nada, e aí ele pensa em fazer esse negócio todo aqui. E depois ainda faz a gente, pra gente se relacionar com ele, aí começa a viver junto, essas coisas. Aí eu tava encantado já. Continuava lendo, aí eu demorei muito pra ler esse negócio, porque eu ficava lendo de novo toda hora, eu lia de novo. Aí eu continuei depois, eu tinha parado pra orar também, aí depois eu continuei. Aí fala, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E aí nessa parte me veio uma reflexão mais acerca do que
da minha vida mesmo. Tipo, porque fala que a vida era a luz dos homens. E aí quando você pensa na luz, você sabe que quando chega a luz, acaba com as trevas todas, não fica escuro, não fica nada. E eu sentia muito na minha vida que, mais pro ano passado, assim, eu já era um cara, digamos que cristão, convertido, mas eu tava meio, não quero saber das coisas de Deus mesmo, não. Tava vivendo, empurrando com a barriga, né? Aí empurra o colégio com a barriga também, só que o colégio dá certo. E o de Deus não dá. E aí, eu via que uma coisa que acontecia comigo era justamente o inverso do que deveria, porque no caso eu deveria ser luz para toda a galera que eu ando junto, toda essa coisa, eu deveria levar eles a mudar, influenciar com a minha vida, só que o que eu sentia muito mais era que eles me influenciavam com a vida deles. Eu passava a querer viver como eles viviam, mas era um negócio que não dava certo pra mim, porque eu já tinha a mente renovada, já conhecia a Jesus, já conhecia todo esse evangelho. E foi uma coisa que me levou a ser um cara meio que triste, assim, porque a alegria, ela deixou de ser a verdadeira alegria de Deus, e a felicidade, na verdade, e ela passou a ser como o pessoal no mundo acha, aquela alegria momentânea. Você tá felizão na hora, tá feliz com tudo, pronto. Aí depois passou, você fica normal ou triste de novo. E não é isso que Deus chama a gente para viver. Ele chama a gente para viver felizão toda hora, junto com Ele, essas coisas assim. E aí eu tava vivendo meio triste, porque eu fazia as coisas tudo errado. Eu sabia que estava errado, aí eu ficava triste, aí eu pedia perdão, eu fazia as coisas erradas de novo. Aí fazia errado. E o interessante é porque assim, quando você acha que está tudo tranquilo, você e Deus, a relação e tal, aí você, ele tá contente comigo. E nessa hora ele está sempre falando, vem pra perto, ele está sempre te chamando pra perto. Só que aí quando você acha que você vai... Quando você se afasta, você acha que Deus vai chegar e vai falar, agora o negócio tá ruim, vai pra lá, não sei o quê. E Ele continua chamando, Ele nunca para de chamar. E aí o que muda é você escolher chegar perto ou você continuar afastado, vivendo a porcaria que você vive. Que aí, tipo, todo mundo fala, larguei mão da minha vida pra viver a vida de Deus, tipo, se botando na posição... legal, sou heróizinho porque eu larguei e parei de fazer tudo. Mas se você olhar bem, as coisas que você parou de fazer é uma merda. Essa vida é uma merda, velho. E aí o cara te dá uma vida show de bola, você ainda fica, eu larguei, eu sou muito legal, ó, camarada, gente boa aqui, velho. E não é. Aí isso foi uma coisa que me fez olhar e perceber que tá tudo errado, eu tinha que mudar. E a partir daí eu comecei a... Quando eu tomei entendimento de novo das besteiras que eu estava fazendo, aí eu falei, não, agora eu vou fazer diferente, eu vou buscar e vou chegar perto e essas coisas. E aí eu comecei a ler mais a Bíblia e tal, todo esse processo que a maioria já conhece. E uma coisa que acho que marcou assim, tipo, me fez enxergar Jesus, enxergar Deus de outra maneira, foi assistir o Rodolfo falar de Jesus. Meu pai briga comigo que eu só falo do Rodolfo assim, mas é porque o Rodolfo ele fala de Jesus de uma maneira muito incrível, assim. Você vê que o cara gosta mesmo de Jesus, ele gosta muito de Jesus. E aí ele fala com amor, assim, que você fala, caramba, eu quero conhecer esse cara e depois eu quero ficar que nem o Rodolfo. Pra quando a galera vê que eu tô falando, todo mundo ficar encantado, assim, também. E aí, eu tava ouvindo o Rodolfo falar, e como eu disse no início, sempre que eu escuto o Rodolfo falar, me vem uma nova perspectiva daquilo que eu tenho buscado, do Jesus que eu sirvo.
E eu começo a conhecer ele cada vez mais. E quando você conhece Jesus mais, tipo, você vai morrendo para você mesmo. E aí chega uma hora que você não sabe diferenciar se você está vivendo aquilo que você quer viver ou se é Deus que quer que você faça. Já está tudo embolado, você acha que está fazendo suas coisas, mas na verdade você está fazendo as coisas dele. E aí fica tudo um só, aí fica muito legal. E ele conta justamente isso em uma das pregações. E aí eu continuei lendo, né? Calma aí. Eu esqueci de falar essa parte. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Foi o que eu contei agora. Aí depois ele chega e começa a falar: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de... Acabou. Vou explicar. Você imagina se eu chegasse para Pedro e falasse: ô cara, você veio falar aqui, cadê a exegese, a hermenêutica, a homilética? Você não estabeleceu os conceitos. E ele diz assim: pô cara, eu não curto essas paradas aí não, sabe? Não precisa de nada disso. Essa é a palavra de Deus sob a ótica essas paradas aí, velho. Esse cara aí, velho, esse cara aí é demais. Então assim, tem alguma coisa aqui dentro da palavra. Tem alguma coisa dentro dessa igreja. Essa igreja é a igreja de Jesus. Tem alguma coisa dentro desse reino que você talvez não tenha enxergado ainda nas suas devidas dimensões. Você tem que ficar mais curioso. Você tem que buscar mais. Você tem que dizer assim: como que é isso? Não fique entrando e saindo como se essas palavras e essas leituras fossem uma coisa retórica e que vai e vem, que vai e vem. Existe algo grande dentro do reino de Deus, que até os adolescentes conseguem enxergar dessa maneira simples. Tem alguma coisa que te atrai, que te puxa. Se chegue para Deus, que Ele se chegará para você. É o que a palavra diz. Tem alguma coisa aí dentro, tem alguma coisa que está bem na nossa cara. Está bem na nossa cara. E às vezes a gente fica sem a percepção, porque a gente simplesmente não vai, não caminha. Você está enxergando que o diabo está tentando te afastar disso? Você está enxergando que viver com Cristo é uma questão de salvação e vida eterna, e de coisas que você nunca viu, de coisas que você nunca imaginou? Que igreja não é um negócio religioso qualquer? Não é essas paradas aí não, velho. Igreja é a vida de Cristo. Sabe, esse negócio é tão sério, esses segredos ocultos, esses pensamentos que Deus tem a seu respeito, essa coisa que olho não viu, ouvido não viu, isso é tão sério que até o diabo sabe disso. Até o diabo tem essa consciência. O pastor Adriano, que o diabo não é ateu. Você sabe, essa coisa, eu queria finalizar agora só eu só queria essas verdades ocultas, esses segredos que Deus tem. Jesus entrou na sala dele. Amém. Vem cá que eu quero te falar de coisas grandes. Por Jesus. Foi uma letra chamada Cálice, de Chico Buarque. Eu gostei de analisar letras. Eu sempre analiso letras de Cálice. Afasta de mim. Está no YouTube, depois vocês podem olhar e falar assim. E a verdade que nós falamos sobre essa música foi a verdade da relação de Deus com Jesus. E Gil falou assim: olha, e a gente fez essa música lá na cobertura do apartamento de Chico Buarque, lá de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas, e essa música é macabra. Palavras de Gilberto Gil, essa música é macabra. Eu não consigo cantar essa música até hoje.
E ele cantarolava umas, tá lá no YouTube, ele cantarolava umas partes e falava, eu me arrepio, essa música me deixa agoniado com a relação do pai com o filho. Então, a outra verdade também está ali presente. Olha o que a letra diz. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Essa música está falando de Jesus no Getsemane, na agonia antes de ir para a cruz. Ele está, olha só, presunção. Ele está tentando espremir o que Jesus estaria sentindo no Getsemane antes de ir para a cruz. E ele diz, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. Aí ele fala que ir para a cruz era uma dor, até aí tudo bem. E o cenário do dia era silêncio na cidade, porque ele estava ali no Getsemane, ali na madrugada. De que me vale ser filho da santa? Epa! Jesus era filho de quem? Jesus era filho de quem? Não, a mulher Maria, que ele num conceito católico chamou de santa, e que era santa. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Quem é a outra Maria? Madalena. Ele está dizendo que é conhecida como uma prostituta, muito embora tenha alguns equívocos na interpretação, mas o que ele está dizendo é, melhor seria ser filho da prostituta do que da santa. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado, tipo, pai, me escuta. Que a frase era, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse silêncio todo me atordoado eu permaneço atento na arquibancada para qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. De muito gordo a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil o pai abrir a porta, e essa palavra presa na garganta. De muito gordo a porca já não anda, quer dizer, a coisa não tem mais jeito, pai, não adianta eu morrer, porque nada vai dar mais certo. Talvez o mundo de que adianta antes. De muito gordo a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil para abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, porque adianta morrer para esse povo. Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados de cima da cidade. Eles estão todos embriagados, eu estou morrendo por bêbados. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Olha aqui, que heresia! Que profanação! Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Ele está dizendo que Jesus estava dizendo que ele não queria morrer por você. Se ele tivesse que morrer, ele tinha que morrer por ele mesmo, pelo que ele fez de errado. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar a fumaça de óleo diesel e me embriagar até que alguém me esqueça. Isso é uma profanação, pode tirar. Mas essa música me fez despertar. O diabo sabe o inverso de tudo isso. O diabo quis dar uma provocada. Ele quis dizer assim, que nada, isso aí de vocês é mito. O que Jesus queria mesmo era sumir, se embriagar até que alguém esquecesse ele, e vocês ficam evocando o nome dele. E isso me faz lembrar que o meu Jesus escolheu não morrer do seu próprio pecado e nem do seu próprio veneno, até porque ele não tinha. Mas mesmo não tendo, ele morreu por mim e por você. Porque ele tinha intenções a seu respeito. E você vai deixar isso tudo ser vencido pelo seu dia a dia? Você vai deixar isso tudo ser vencido pela sua vidinha medíocre? Por pessoas e coisas que se levantam para te impedir de ter uma relação com ele? Vamos ficar de pé. Você vai deixar que o marasmo e a mesmice te impeça de conhecer mais desse Jesus que tem coisas contundentes para te falar e te revelar, que tem pensamentos a seu respeito? Sabe, você ouvir falar de Jesus
ouvir falar dos planos que Ele tem para a sua vida. Você ouvir falar que o mundo não é isso aí que está diante do teu nariz, que é muito mais do que isso, que até o diabo inspira pessoas para mostrar que o que está acontecendo é algo além da nossa imaginação, e você vai dizer assim: não, deixa eu aqui na minha vidinha. Você pode até pensar assim: mas eu não consigo, é maior que eu, é maior que eu. Sair dessa vida que eu estou, que me impede de buscar esse Jesus, é maior que eu. É verdade, você está certo, você está certa. As pessoas que te impedem, as circunstâncias que te impedem, são maiores que você. Mas Deus não quer o seu esforço, a sua obra. Ele não quer o seu desempenho. Ele quer a sua busca. Ele quer que você dê um passo para frente e diga: eu estou indo. Não sei como, não sei o que vai acontecer, não sei como eu vou vencer essas batalhas, mas Senhor, você só precisa da minha mão levantada. Estou levantando agora.